Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Em nosso último programa, iniciamos com você uma jornada pela história da ciência moderna. Ali você pôde ver um pouco de como era a antiga busca pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, como era difícil ter uma mente científica na chamada Idade Média. Mas aí mencionamos a ocorrência de um episódio que mudaria para sempre os rumos dessa situação. Nós falamos da redescoberta de Aristóteles no Ocidente. Mas o que foi propriamente esta redescoberta? Trata-se, grosso modo, da cópia e tradução de mais de 95% dos livros de Aristóteles para o latim durante a Idade Média. Esse entusiasmo por copiar e traduzir Aristóteles durou mais ou menos 100 anos, iniciando-se no século XII e indo até meados do século XIII. Mas, antes disto, apenas 2 livros de Aristóteles circulavam na Europa numa tradução latina. O primeiro era o Categorii e o segundo De Interpretatione, ambos sobre lógica. Porém agora, mais de 42 novos títulos de Aristóteles ressurgiram como a fênix perante os estudiosos, alguns traduzidos diretamente do grego, outros do árabe. E por que do árabe? Para responder a esta pergunta, temos de voltar um pouco na linha do tempo até o 2º século a.C. Enquanto os gregos ainda dominavam o mundo, os romanos estavam mais preocupados com o comércio, a guerra, o direito, do que com a investigação científica. Assim, apenas os escritos de Aristóteles e Platão suscitavam algum interesse dos estudiosos, sendo importante mencionar que, em geral, as obras, digamos, científicas dos gregos não foram traduzidas para o latim. Mesmo com a fundação do Império Romano, a investigação grega da natureza permaneceu ainda mais ou menos seguindo o curso natural na cidade de Alexandria, que ficava ao norte da África, no delta do Egito. Ali havia um formidável farol e uma impressionante biblioteca com mais de 700 mil livros, reunindo praticamente todo tipo de conhecimento que se podia obter na ocasião. O objetivo dos alexandrinos era adquirir pelo menos uma cópia de cada livro que se produzisse no planeta Terra. Contudo, com as muitas guerras ocorridas ali, a biblioteca sofreu vários ataques vândalos que destruíram importantes segmentos de sua coleção. Foram várias destruições, especialmente no período bizantino e durante a conquista árabe da região. Qual dessas foi a destruição fatídica que deu realmente fim à Biblioteca de Alexandria, não sabemos com precisão. Mas a versão mais comum entre os historiadores é que quem liquidou mesmo com a biblioteca foi um governador egípcio, porém de sangue árabe, que agiu em nome do califa Hashdun Omar ibn al-Khattab, pouco depois de 642 da era cristã. A destruição daquele lugar foi, sem dúvida, uma irreparável perda para a história da humanidade. Centenas de livros da Biblioteca de Aristóteles, tanto de sua autoria quanto de sua propriedade, foram assim consumidos pelo fogo. Talvez a perda mais grave seria o 2º livro de sua poética, dedicado ao estudo da comédia. Enquanto isso, na Europa, havia pouca ou nenhuma investigação científica. A prática mais comum era do ocultismo. Em diversas formas de superstição, a astrologia e a magia tomavam conta da mente das pessoas. O curioso, porém, é que alguns livros de Aristóteles conseguiram escapar da destruição de Alexandria. Isto aconteceu não apenas ali, mas em outros lugares como a Síria, a Pérsia e também a Turquia. Os árabes, ao tomarem conhecimento desses livros, apaixonaram-se pela filosofia e pelos pensamentos de Aristóteles. É que Aristóteles teve muitos insights interessantes sobre a natureza. O problema é que ele não havia colocado em prática nada de suas ideias. Elas ficaram só no papel. Parece que faltou a ele o timbre de inventor ou construtor. Os árabes tiveram esse timbre e avançaram muito em tecnologia, muito mais do que a Europa, que estava estagnada na Idade Medieval. Além de Aristóteles, os árabes também produziram para sua própria língua os livros de Euclides sobre a matemática e de Ptolomeu sobre a astronomia.
Então, a partir do século VII, não foi difícil usarem esse conhecimento para expandirem militarmente por várias regiões, incluindo o norte da África e a Espanha. Os exércitos árabes eram realmente muito mais poderosos, especialmente os mouros, que conquistaram Portugal e Espanha. Foram quase 800 anos de permanência dos árabes na Península Ibérica, e esta permanência resultou em elementos culturais que podemos ver até hoje. Quer um exemplo? É só olhar para as línguas portuguesa e espanhola para ver como elas foram influenciadas, tremendamente influenciadas, pelo idioma árabe. Falando especificamente do português, sabemos que ele deriva de dialetos latinos e românicos peninsulares que resultaram da mistura do latim vulgar, falado pelos soldados romanos, com os dialetos locais da própria Península Ibérica. Pois bem, quando os árabes chegaram, ou mais especificamente os mouros, os costumes e o idioma arábico invadiram tremendamente o comportamento e o vocabulário dos habitantes locais. Tanto é que, de acordo com Antônio Sais, famoso imortal da Academia Brasileira de Letras, 25% do vocabulário português da ocasião era diretamente oriundo do árabe. E até hoje, mesmo quem não fala árabe pode reconhecer o estilo e o sotaque arábico em várias palavras derivadas que utilizamos no dia a dia. Por exemplo, álcool, álgebra, algorismo, alcachofra, alfaiate, alface, elixir, enxaqueca, fulano, safra, etc. Algumas palavras praticamente ainda mantêm a mesma pronúncia, tanto em português quanto em árabe moderno. Por exemplo, o que chamamos de chá, eles chamam de chai. O que chamamos de garrafa, eles chamam de carafa. O que chamamos de azeitona, para eles é azutuna, e arroz é arruz. Os árabes também deixaram uma enorme herança cultural na tecnologia. É graças a eles que temos os números arábicos, o conceito do numeral zero, os azulejos, o xadrez, a bússola e até a agricultura. Mas os senhores feudais e os reis cristãos da Europa fizeram de tudo para impedir o avanço dos mouros pelo resto do continente, bem como para expulsá-los da Península Ibérica. A reconquista, como os historiadores batizaram a ofensiva cristã contra os mouros, demorou séculos para se efetivar, e só por volta de 1205 é que os cristãos conseguiram recuperar a maior parte da península. Alguns mouros, porém, resistiram até o final, especialmente na cidade de Granada. Mas aí já estávamos em 1492 e a ofensiva militar, comandada dessa vez por Fernando e Isabel de Aragão, os reis católicos da Espanha, os expulsou definitivamente da região. Mas a influência árabe não foi expulsa com os mouros. E na sua fuga, eles deixaram para trás os grandes livros de ciência que haviam traduzido para o seu próprio idioma. Quando os espanhóis expulsaram os mouros da cidade de Toledo em 1085, nela encontraram uma extraordinária biblioteca islâmica com todo o conhecimento dos antigos gregos traduzido para o idioma árabe. O rei espanhol Afonso VI deu então total prioridade à tradução destes textos para o latim, e 76 livros foram logo produzidos. Entre eles estavam, além de Aristóteles, o Almagesto do astrônomo Cláudio Ptolomeu. A partir de então, o Almagesto e os livros de Aristóteles passaram quase a ser sagrados na Europa, embora eles continham determinados erros, como por exemplo, de que os homens teriam mais dentes do que as mulheres. Para compatibilizar o legado de Aristóteles com a teologia e a Bíblia Sagrada, veio então à tona o trabalho de Santo Tomás de Aquino, o mais reverenciado teólogo da Igreja Católica daqueles tempos. Guardião da fé cristã, Aquino acabou se tornando, ironicamente, aquele que traria para dentro da teologia justamente o filósofo que despertaria nos leitores o questionamento aos dogmas da Igreja e os insights para o surgimento da ciência moderna. Tomás de Aquino terminou criando uma simbiose entre o cristianismo e a visão aristotélica de mundo. Foi por isto
que as ideias de Aristóteles e do astrônomo Cláudio Ptolomeu tiveram sobrevivência e guarida garantidas dentro do catolicismo pelo menos por mais 400 anos. Justamente esta é a chamada redescoberta de Aristóteles no Ocidente, e foi graças a ela que profundas mudanças se realizariam no futuro, permitindo o surgimento da ciência moderna, com tudo aquilo que veio em sua bagagem. Embora seja difícil estabelecer um evento ou episódio que manteve o começo de um novo tempo, geralmente tomamos o episódio ocorrido em Pisa, na Itália, como o marco do nascimento da ciência moderna. E quem estava envolvido nele não era nenhum outro senão o genial Galileu Galilei, considerado por muitos o pai da ciência moderna. O dito episódio, lendário ou não, ocorreu em 1590. Galileu, resolvendo colocar à prova alguns ensinamentos de Aristóteles, sugeriu aos alunos fazer o que hoje chamamos de experimentação. Ele então levou todos os estudantes e alguns professores e até membros da nobreza para junto da torre da cidade e lá mostrou-lhes um tijolo inteiro e outro partido ao meio. Alguns historiadores dizem que foram 2 bolas de chumbo que ele mostrou aos seus alunos, mas o objeto aqui não importa muito. O fato é que ele desafiou todos os presentes com a seguinte palavra: se eu jogar esses 2 tijolos ou bolas de chumbo de cima da torre, qual chegará primeiro? Bem, lembre-se que um era inteiro e o outro pela metade. Então todos disseram que seria o maior, pois ele era mais pesado que o segundo. É mesmo? Indagou Galileu com um sorriso. Pois eu aposto com vocês que vocês estão errados. Ambos chegarão ao mesmo tempo. Sem demoras, Galileu subiu ao topo da torre e deixou cair os 2 objetos. Ambos caíam na mesma velocidade e, para surpresa de todos, chegaram juntos ao chão. Diante da perplexidade de todos, Galileu aproveitou para questionar o pensamento de Aristóteles e sugerir a adoção do método que hoje chamamos de experimentalismo. Agora veja a ironia da história. A ideia de que um tijolo, por ser mais pesado, cairia mais rápido que o outro por ser mais leve, era tão lógica à primeira vista que até Aristóteles ensinou isto e ninguém, por mais de 1900 anos, absolutamente ninguém, colocou em dúvida a questão, nem sequer tentou provar se ela seria mesmo verdadeira. Até, claro, que veio Galileu e colocou tudo abaixo com um único experimento. Mas, pasmem, o orgulho, a inveja e o preconceito da época não deixaram que os contemporâneos de Galileu dessem o devido valor ao seu feito. Foi preciso muito tempo depois de sua morte para ele ser considerado um gênio e precursor da ciência moderna. Mas as suas contribuições foram realmente extraordinárias para a história da humanidade. Só para você ter uma noção. Foi ele o primeiro a aperfeiçoar o telescópio e apontá-lo para o céu. Foi ele também que, ao fazer isto, foi capaz de observar o universo de uma maneira que ninguém antes havia descrito. Ele descobriu pela primeira vez que havia luas em Júpiter, observou as crateras da nossa própria Lua, as fases de Vênus e demonstrou que, ao contrário do que parecia aos cidadãos europeus de seu tempo, Vênus e Mercúrio eram planetas e não estrelas, e que havia muitas outras estrelas não vistas a olho nu. Fora da astronomia, ele também contribuiu com a construção de uma balança hidrostática, uma bomba d'água para irrigar o solo, um compasso geométrico para uso militar e também com o pulsilógium, um instrumento de diagnóstico médico destinado a medir a pulsação dos pacientes. Como você pôde ver, a grande contribuição de Galileu é que ele inaugurou a união entre ciência e técnica, criando assim o que chamamos hoje de tecnologia. E isto foi decisivo para a ciência aplicada como a entendemos atualmente. Galileu nunca perdeu uma oportunidade sequer de demonstrar as suas descobertas. Mas suas observações levaram-no a postular que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim o contrário, a Terra é que girava em torno do Sol. Aí ele comprou uma briga séria com a Igreja que resultou num processo de condenação por heresia diante do Santo Ofício. O problema começou assim. Você se lembra que, além de Aristóteles,
o astrônomo Cláudio Ptolomeu também era muito enaltecido pela teologia europeia da ocasião? Pois bem, Ptolomeu havia ensinado em Alexandria que a Terra era o centro do universo. Isto chamamos de geocentrismo. E esta ideia agradou muito aos clérigos de Roma. O motivo era simples. Além de ser um autor recomendado por Santo Tomás de Aquino, o que já fazia dele alguém acima de qualquer contestação, Ptolomeu também defendia uma cosmologia que era favorável ao poder da Igreja. Veja por quê. Se a Terra é o centro do universo e a Igreja é o centro da Terra, logo a Igreja se torna o centro de tudo. Essa ideia era politicamente formidável. Ela só precisava agora de um floreio teológico, porque Cláudio Ptolomeu, além de não ser teólogo, não era católico romano. Aliás, ele viveu bem antes do cristianismo se tornar católico. Na nova versão teológica, a Terra era um corpo estático circundado por esferas povoadas de anjos e santos que colocavam o universo em movimento, girando em torno do nosso planeta. Numa dessas esferas estaria o primum mobile, e nela, ou acima dela, estaria o trono de Deus. A essa altura você já entendeu que questionar esse sistema seria o mesmo que questionar a Deus, e os teólogos da ocasião não perdoariam isto. Contudo, mesmo antes de Galileu, já houve quem se incomodasse com o sistema ptolomaico. Em 1543, o padre e também astrônomo Nicolau Copérnico escreveu: Depois de longas investigações, convenci-me de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram à sua volta e das quais ele é o centro. Este seria então um sistema heliocêntrico, isto é, com o Sol ao centro, proposto e defendido por Copérnico. Galileu também se tornou advogado desse sistema, dessa ideia, e por isto foi severamente condenado pela Igreja. Mas aqui é preciso fazer uma observação muito importante. É que muitos oponentes da religião tomam este episódio de Galileu, condenado pelo Santo Ofício, como sendo um sinal claro de conflito natural entre razão e fé ou entre ciência e religião. Mas não se trata disso. Se analisarmos a história de maneira desapaixonada, veremos que o conflito de Galileu era contra a Igreja e não contra a fé cristã. O que estava em jogo ali não era uma proposta teológica contra uma proposta científica, mas sim duas propostas científicas, uma de Copérnico, outra de Aristóteles e Ptolomeu, que foram adotadas oficialmente pela Igreja na ocasião. Galileu, repetimos, nunca, absolutamente nunca foi contra a Bíblia Sagrada. Muito menos trabalhou ciência e fé como elementos incompatíveis. Qualquer um que estudar a sua vida verá que ele conciliou muito bem os seus sentimentos de crente e de pesquisador ao mesmo tempo. Essa foi a conclusão a que chegou o professor William Carroll, do Departamento de História da Universidade de Oxford. Ele escreveu vários artigos a esse respeito. Agora, mudando de personagem histórico, um outro contemporâneo de Galileu e pioneiro da ciência que merece sim ser mencionado é Francis Bacon, considerado por muitos o pai do método científico. Bacon foi outro que inovou ao questionar certos paradigmas de Aristóteles concernentes ao raciocínio lógico. É que até a sua época, o saber era dominado pelo que os filósofos chamavam de método dedutivo. Mas o que é isto? O método dedutivo é compreendido como sendo aquele que tem como ponto de partida uma verdade geral para chegar a uma conclusão particular. Essas premissas são princípios que devem ser compreendidos como verdades mesmo sem terem sido provadas. São, como dissemos, princípios já reconhecidos como evidentes e, portanto, irrecusáveis. Bacon, então, propôs que a filosofia deveria deixar de ser especulativa e se tornar um pouco mais interpretativa. Ela deveria ser uma interpretação fiel da natureza. Ele dizia que se um homem parte de certezas, acabará tendo dúvidas, mais cedo ou mais tarde. Porém, se partir das dúvidas ou dos problemas científicos, acabaria chegando às certezas.
Por isto, ele realçou a importância da experiência e foi um dos criadores do método experiencial ou método indutivo, que, ao contrário do método de Aristóteles, partia do singular para chegar a verdades universais. Esse método deveria funcionar assim. Em primeiro lugar, vem a observação e a experiência. Então, dados singulares, devidamente conjugados, são correlacionados e enumerados, podendo estabelecer verdades universais. Exemplificando, uma porção única de água ferve a 100 graus. Ok. A outra também ferve a 100 graus. E a outra, e mais a outra. Logo, depois que repetimos isto várias vezes, em condições controladas perante testemunhas oculares e obtendo os mesmos resultados, podemos dizer que a água ferve a 100 graus. Esta, finalmente, seria uma declaração resultante de um método científico, e é assim que trabalham muitos especialistas até os nossos dias. Como você vê, um método indutivo é aquele que parte do singular para o universal. Este é, finalmente, o método da ciência, o método científico. Toda essa revolução de conceitos resultará numa grande mudança no mundo ocidental. Mudança, aliás, que nos afeta até hoje. Mas nosso tempo está acabando e teremos então que continuar esse assunto na semana que vem. Portanto, você quer saber a continuidade dos avanços científicos e a consequência de tudo isso? Quer saber também aonde fica a Bíblia em toda essa história? Então não perca o nosso próximo encontro no programa Evidências, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!